Computer. Bem-vindos. Nós vamos hoje falar sobre fundos comunitários. O pessoal está entrando, eu vou passar esse vídeo daqui que dá uma boa perspectiva sobre o campo. O mundo está ficando cada vez mais complicado. Por um lado, estamos melhor conectados. Por outro, as coisas parecem estar mais fragmentadas. Os desafios que enfrentamos parecem requerer ações globais. Indivíduos e comunidades podem se sentir pequenos, impotentes. Não é de surpreender que exista tanta ansiedade e intolerância. Porém, a verdade é que poderosas redes estão sendo formadas por pessoas que estão encontrando suas próprias vozes e oferecendo novas soluções. Algumas redes são unidas pelos seus territórios, outras por interesses comuns e identidades, mas todas por compartilharem certos valores, prontas para mudar e consertar o mundo. Não que isso esteja acontecendo num passe de mágica. Essas novas redes estão enfrentando grandes obstáculos, alguns familiares, outros mais surpreendentes. As comunidades muitas vezes não têm poder, suas vozes não são ouvidas, e elas enfrentam um modelo internacional de desenvolvimento que parece querer enfraquecê-las ao invés de ajudá-las. Todos os anos, bilhões de dólares são gastos em auxílios para ajudar os pobres, os vulneráveis, os excluídos. No entanto, que mudanças de fato acontecem? Em geral, desenvolvimento é algo feito para as comunidades e não com ou por elas. Os seus problemas são identificados por especialistas, assim como suas soluções. Pessoas são transformadas em estatísticas. Os doadores querem se certificar que seu dinheiro é bem gasto, nada mais justo. Mas esse processo se desvirtuou, virou uma indústria, virou algo que não condiz com valores como justiça e empoderamento. Então, será que existe uma maneira melhor de fazer isso? Nós achamos que sim. Ao redor do mundo, um novo caminho está sendo criado e trilhado por novas vozes, por novas maneiras de trabalhar, e pela reivindicação de que o poder e os recursos sejam distribuídos de forma mais igualitária. A filantropia comunitária parte da premissa de que toda comunidade tem recursos próprios. Sim, dinheiro, mas também habilidades, conhecimento, relacionamentos. E quando juntamos tudo isso, podemos desenvolver a maior força de todas, a confiança. Está acontecendo no mundo inteiro. Pessoas comuns estão criando instituições locais projetadas para servir as suas próprias comunidades. Grandes doadores ainda são importantes, mas como parceiros, apoiadores, co-investidores. Estamos nivelando o campo, e nós chamamos isso de desenvolvimento durável. Ele vem de várias formas, novas e velhas, através do aprendizado coletivo, por meio da construção de um campo de conhecimento e suporte, mudando prioridades, alterando o foco, transferindo o poder. Está virando um movimento global, faça parte dele. Tudo bem aí? E aí, Racico? Tá bom? Pessoal, Renato, você estava mutado. obrigado. Estou aqui falando sozinho. Bem, eu estou dando as boas-vindas aqui, né? O Charles, o Carlos e o Cláudio já tinham entrado antes, eu já tinha dado um oi para eles, mas agora entrou Guarter, Josélio e Acito. Muito bom ver vocês. Gratidão por estarem aqui cedinho no dia, né? É um prazer rever, por exemplo, Josélio. Faz tempo que eu não vi, muito bom te ver aqui. E todos, na verdade, né? É, bem, eu vou ser breve, até para a gente terminar essa reunião aqui às 9, depois a gente até pode ficar um pouco mais, mas
ser respeitoso aí com quem precisa sair, né? E a questão... Ah, tem mais gente entrando aqui, Sandra. A questão é esse campo da filantropia chamada das fundações comunitárias. Oi, Sandra, bem-vinda. Que bom que você está aqui, né? E esse negócio chamado fundação comunitária é bem comum em outras partes do mundo. Então, tem um atlas das fundações comunitárias e só na América do Norte são 1.800. Na Europa são mais 1.400, né? Tem um movimento interessante na África. Aqui no Brasil, a gente tem assim menos de 10. São três ou quatro mais famosos, uns outros que estão se consolidando e não é muito comum. E o princípio todo é o seguinte: é uma instituição, né, uma fundação, que não precisa ser uma fundação no sentido jurídico, né, mas é uma instituição que capta recursos e repassa esses recursos por meio de editais para fortalecer um território. Então, não precisa ter uma área temática, algumas fundações comunitárias têm, né? Elas são só para educação, por exemplo, ou só para ciências, mas normalmente ela tem uma área territorial envolvida, né? A gente da nossa cidade, a gente tem algumas experiências bem relevantes nisso aí. Eu estava, inclusive, revendo uma apresentação que a gente fez em 2014, já falando sobre isso, né? Antes mesmo da nossa cidade ser instituída. A gente teve um programa piloto numa cidadezinha pequena chamada Raul Soares, em que tinha esse princípio de captar recursos locais da própria cidade para financiar uma ação social de fortalecimento da cidade, né? E aí, dessa experiência, depois a gente teve uma experiência de 4 anos com a Awesome Foundation, um círculo de doação, em que pessoas juntavam dinheiro e passavam uma vez por mês, né, escolhiam um projeto que fosse interessante para repassar esse pequeno valor. Na época era R$ 1.500, né? A gente fez isso por 4 anos, de uma maneira bem informal e desburocratizada, foi muito interessante. E depois disso, a partir de 2019, com Brumadinho, também a gente criou um fundo comunitário, seguindo essa linha do Awesome Foundation, mas com dinheiro captado de financiamento coletivo, e funciona até hoje. São mais de 50 projetos financiados com valores de até R$ 3.000, né? E a gente está num trabalho de sistematização dessa metodologia, dessa forma de apoiar o território, que termina em outubro, né? Bem, nesse meio do caminho, a gente se conectou com o IDES, que é um dos grandes incentivadores desse movimento das fundações comunitárias aqui no Brasil, e ele tem um programa de uma espécie de incubação, né? Então, ele está mais focado na parte de conhecimento, de criação de network, de conectar a organização que está nesse programa com recursos para que isso aconteça. Chama Transformando Territórios, né? E estamos aí agora numa conversa com eles para participar desse programa. A ideia seria criar uma atividade de fundação comunitária em Belo Horizonte, e a gente quer pleitear que seja na região metropolitana, né, englobando também. Aí aqui a gente tem o Charles, que é de Betim, né? Cláudio está muito conectado lá com Moeda, dos associados à nossa cidade, o Jusélio em Venda Nova, né? O Guata tem atuado lá na região do Pilar, Olhos d'Água e São João. Quer dizer, continuar com esse princípio de fundos hiperlocais, né? Então, por regional e por município da Grande BH, com um grande fundo, né, que
faça essa captação, apoie também a comunidade local para fazer a captação e, e financie projetos locais, né? E a nossa metodologia é de empoderar bastante os moradores daquele território para que eles escolham, eles digam quais os projetos locais que são relevantes, né? Estou vendo Vanessa aqui de Sa- Santa Luzia entrou. Bem-vinda, viu, Vanessa? Então, basicamente é esse o conceito. Eu quero aqui compartilhar rapidamente a tela, só para mostrar a página da. Eu não estou conseguindo mais compartilhar a tela, não sei por quê. Talvez eu tenha fechado aqui o. Aqui. Tá. Só para rapidamente passar aqui, depois a gente abre aqui para uma conversa. Mas aqui a página do Transformando Territórios, né? Programa de Desenvolvimento de Institutos e Fundação Comunitária do IDES, que é o Instituto para o Desenvolvimento e Investimento Social. Eles estão junto com a Charles Stewart Mott Foundation, que é também uma referência do mundo inteiro no fortalecimento de fundações comunitárias. E o modelo é basicamente aqui, olha, você tem, por um lado aqui, no lado esquerdo, né, a captação de recursos, a instituição, que aí no caso seria a nossa cidade, ela faz o repasse de recursos por meio de editais para atores, agentes para organização e iniciativas da sociedade civil, né? Ela também pode fazer capacitação e apoio técnico e essa interlocução aqui com o poder público e sociedade civil, né? Esse aqui é o modelinho básico. E aqui, depois eu vou colocar lá no site todas essas referências, né? Mas aqui são informações, olha, aqui eu falei errado, eu falei 1.800, né? Aqui está apresentando 1.000 para a América do Norte, 670 para a Europa, 33 na África. E aqui no Brasil a gente tem poucos exemplos, né? Poucos casos. Em Minas Gerais, no norte de Minas, no Jequitinhonha, tem uma experiência. Tem a nossa experiência lá em Brumadinho e a ideia é fazer algo agora para a região metropolitana de Belo Horizonte. Pronto, o que eu queria apresentar era isso, e eu quero, na verdade, mais promover aqui um espaço de troca, né? Se a gente tiver comentários ou perguntas, eu queria saber especificamente de quem está na região metropolitana, né? Ou em alguma região, se essa ideia ressoa em você e se você acha que seria algo que a gente poderia pensar em ter fundos locais, por exemplo, um em Santa Luzia, um em Venda Nova, né? E como que isso chega em você. O Daniel de Jaboticatuba está vindo agora. O Renato, não, uma primeira dúvida aqui, só um pouquinho. Sim, Cláudio, Está me ouvindo? estou ouvindo. Não, é uma dúvida aqui que você falou no início que a fundação necessariamente não precisaria ser formalizada. Eu fiquei nessa dúvida, porque fundação é uma coisa meio complicada, né? É, Formalmente. não, Então, precisa. não precisa ser. Não, a fundação em si precisa, né? A fundação em si precisa e a gente já tem a Associação Nossa Cidade para isso, né? Com, Mas a Associação Nossa Cidade não é uma fundação, é uma OCIP. não precisa ser uma fundação, no Pois é, porque a sentido jurídico. formalidade da fundação é bem complicada, né? Ela pode ser uma associação, né? E fazer essa função de captação e distribuição de recursos, né? Ô, Renato,
Oi, Charles. Que bom te ver aqui, viu? Bem-vindo. Joia. Aí, no caso, como é que você está pensando? Porque, pelo que eu entendi, precisa de ter um braço, que seria jurídico, que pode concentrar a questão de toda a parte contábil, a parte administrativa, conta bancária, etc, etc. Você estava pensando em ter nos territórios braços que não precisam ser formalizados juridicamente, que estariam ligados à nossa cidade para operacionalizar, então, essa interlocução. Seria isso? Por exemplo, um coletivo numa cidade faria esse papel, seria isso. E aí toda essa parte de sustentação jurídica, que, em termos de formalização jurídica, seria a nossa cidade. Sim, algo nesse sentido, né? Em Brumadinho, a gente tem a comunidade, né? Pessoas de lá. Algumas dessas pessoas elas se associaram na nossa cidade também, ou já eram associadas, né? Então, sempre com esse convite de se tornar um membro da associação, mas não necessariamente, fazendo uma função de comitê de curadoria dos projetos. Então, são eles que analisam os projetos e falam quais os projetos que fazem sentido para o território, né? Quais que devem ser apoiados, e de comunicação local. Então, divulgar para o território que existe um fundo, você pode se inscrever, é fácil. Apoio aos projetos para que se inscrevam, depois que se inscreveram e são realizados, né? Sempre precisa de um suporte extra, até mesmo para a gente ter um feedback também de como que o projeto financiado está indo, né? Então, essa atuação dentro do território, né? E aí sim, é uma parceria com um coletivo local ou com voluntários, pessoas da própria comunidade podem se associar à nossa cidade também, né? Nesse sentido. Agora, é, o que esse programa do IDES nos abre de possibilidade é o aprendizado, né? É a gente responder essas perguntas, ver quais modelos, é, olhando experiências de outras organizações funcionam. E aí eu acho que o estágio que a gente está hoje é, junto com o IDES, né? Primeiro, conseguir participar do programa, né? E formar um grupo de pessoas interessadas para aprender junto, né? Para a gente explorar mais como que funciona, criar o nosso próprio modelo e depois passar por esse processo de realmente criar, né, o fundo comunitário ou adaptar a nossa cidade para que atue como fundo comunitário. Quem que está chegando aqui? É o Kleber, será? Bem-vindo, Kleber. Daniel também que chegou aí há algum tempo, não dei o salve para ele, de Jaboticatubas. Bom te ver aqui, Daniel. Ô, Renato, eu só não vou poder ficar depois de 9 horas, porque eu tenho reunião do Conselho de Cultura de Minas Gerais, de uma subcomissão, às 9 horas. Não, sem problema, Charles. Aqui, isso daqui é uma primeira conversa para a gente, vamos dizer, horizontalizar essa informação, né? Olha, Uhum. estamos com esse interesse, já tem algum tempo que o nosso conselho está falando da gente ir para essa direção, e agora com esse namoro aí com o IDES, né? Eu queria apresentar a todos os associados que, né, tá tendo essa aproximação e uma perspectiva interessante de formar um grupo mesmo para participar do programa junto, a gente aprender junto e desenhar isso juntos daqui para frente, né? A nossa cidade ela está passando por um processo de profissionalização, então esse trabalho aí de tesouraria, do administrativo, da contabilidade, que é um calcanhar de Aquiles, né? Hoje a gente sua lá com
um Brumadinho para dar fazer a gestão e dar um suporte ao fundo de lá. Imagina se a gente estiver atuando na região metropolitana de Belo Horizonte todo, né? Então a gente precisa desse suporte maior profissionalizado, né? O Guata é uma pessoa que está sendo contratada pela associação para a gente, nos próximos 6 meses, conseguir construir processos e estrutura para consolidar essa profissionalização da associação. Renato, sei que não tem a ver, mas você citou o Brumadinho. A Vale chamou a gente para uma reunião essa semana passada, Certo. e ela deve estar despejando 30 milhões de reais aqui na região por conta da questão do desastre, né, do ali para cidades ali da região. Então, se você está atuando em Brumadinho, dia 19, 20, 21, a Vale vai dar um curso lá em Brumadinho, na estação do conhecimento, sobre modelagem de projeto, e acho que ela vai atuar num edital para esporte. Então, Olha, se tiver interesse, eu te mando depois o link para inscrever no curso, vai acontecer lá. manda sim, que aí eu repasso para o pessoal lá de Brumadinho. Você está no grupo de WhatsApp, Charles? Não, Não? Posso te colocar? pode. Perfeito. Fica mais fácil. Renato, você pergunta como é que a gente ouve, né? Ei, gente, bom dia. Perdão, nem falei bom dia para todo mundo. Tudo bem? Aqui, eu fiquei bem curiosa desde o primeiro momento em que você socializou a informação. Eu acho que toda e qualquer experiência de aprendizagem é mais do que bem-vinda, né? E uma tecnologia social que nos permita aprender na prática, né? Assim, ou seja, entrar, enfim, entrar nas estratégias que são proporcionadas e já beneficiando pessoas e sistematizando esse conhecimento, eu acho que é mais do que bem-vindo, né? Então, meu coração está aqui dizendo que eu acho que que é muito, muito bom. A única variável que sempre me ocorre é aquela de sempre, assim, tempo, né? Como é que a gente vai dispor de tempo para aqueles que puderem, de fato, estar na frente, aqueles que não puderem, mesmo na retaguarda, ir acompanhando, que estratégias utilizar para quem não está no front, ir acompanhando, para que não crie um gap, né, em quem está no front, quem está mais, enfim. Front é uma metáfora ruim, né? Em tempo de guerra, mas quem está à frente é melhor. É isso mesmo. Essa é sempre uma questão, né? É, o quanto que a gente tem de pernas, né, para iniciar uma jornada dessa. E eu acho que passa tudo hoje na nossa cidade por essa questão da profissionalização, né? A gente tem atuado por muito tempo como voluntários, a gente conseguiu coisas incríveis, né? O próprio caso de Brumadinho, eu acho que assim, bem exemplificativo disso, né? A gente tem um fundo comunitário lá que já funciona há 3 anos e consegue financiar projetos locais, e está em funcionamento por esse tempo todo e perene, né? Mas realmente, para ir para o próximo nível e ter o nível de consistência, de segurança que a gente quer, a gente precisa profissionalizar, né? Então, acho que isso tudo a gente vai levar lá durante esse programa do IDES, né? Tá, e aí, o que a gente precisa de estrutura profissionalizada dentro da associação para rodar isso que a gente está querendo rodar, né? E aí, com isso, qual que é o plano de negócio que a gente precisa ter e qual que é o plano de captação? Esse recurso vai vir da onde, né? Hoje, para mim, são tudo dúvidas. Né? A gente não sabe o caminho, mas eu acho que esse caminho de participar do programa, né, vai ser um ótimo caminho. E tem alguns associados da nossa cidade que eles estão mais na área de negócios, né? Foram colegas meus lá de consultoria, da Falcone, que é o perfil ideal, assim, eu já dei o toque neles, falei, ó, tem um projeto aqui que é a cara de vocês, venha,
e vamos modelar isso daí para a gente dar um passo seguro, né? Só uma Então, dúvida, Renato, pode falar, perdão, Sandra, por favor. guarda. Não, só uma dúvida, e a dúvida, ela reitera a dúvida do Cláudio. Mesmo, Renato, você tendo dito que eu abri o site, lá de fato estão as categorias, né, os conceitos de instituto e fundação. Então, isso é genérico, não, esse conceito ele não é jurídico, porque uma coisa é uma associação de fato, outra coisa é uma fundação, outra, enfim, né? E essa é uma dúvida que me ficou, assim, porque me pareceu muito fechadinho na forma como eles apresentam o modelo, e se sinaliza que a associação, isso é uma categoria aberta para eles, né? É possível, você não precisa estar configurado como uma fundação, né, que é bem mais complicado. A fundação, você tem um recurso e aí tem um nível de monitoramento do Ministério Público bem maior e de processos, enfim, bem mais complicado. Você pode ser uma associação. E eles, inclusive, têm uma verba, um dinheiro lá, que é destinado para fazer mudanças estatutárias, se for preciso, para. Mas eu acho que o nosso estatuto ele já tem, já está redondinho para isso, né? Claro que a gente vai aprender com eles, ver se é isso mesmo, se for necessário fazer alguma alteração, a próxima Assembleia Geral acontece no ano que vem, então também o prazo para isso daí está bem sincronizado, sabe? Então, o que eu ia perguntar é assim, desse processo que a gente está caminhando lá com o IDES, né, para poder pleitear essa incubação, né, da nossa cidade como esse guarda-chuva, o passo que a gente tem que dar agora é reunir os grupos que tem dentro da região metropolitana de BH e qual a ação que a gente, enquanto nossa cidade, enquanto cada um desses grupos, precisa ter para poder fazer esse caminho com o IDES, sabe? Acho que, assim, a gente que está aqui, e estou vendo que tem várias pessoas de pontos diferentes, né, da RMBH, quais são os próximos passos que a gente precisa dar enquanto esse coletivo maior, né, para poder fazer esse caminho? O que a gente precisa demandar de fato, sabe? Bem, eu acho que internamente a gente precisa ver quem que gosta dessa ideia, se vê atuando nisso nos próximos um ano, né? Quer dizer, participar desse programa, para quando a gente for fazer essa formação no IDE, são essas pessoas que vão participar, estudar, aprender, começar a olhar os processos da nossa cidade e construir, né? Então, eu vejo internamente tem uma necessidade de uma sensibilização, né? Isso que a gente está fazendo aqui hoje, com o Conselho de Anfitriãs, a gente já teve algumas conversas nesse assunto, mas não especificamente sobre o programa, né? eh, com os parceiros, então com a Fundamig, que é uma parceira, a gente já conversou sobre isso, Minas Voluntário, já conversamos sobre isso, né? Então começar meio que juntar quem está interessado, né? E formar um time. E esse time, aí o outro passo é entender melhor com o IDES, a gente vai ter algumas reuniões lá, estamos numa fase de paquera, né? Então, algumas reuniões até dá namoro. E então a Willa, que é a pessoa que está puxando isso lá, tá para marcar uma reunião com a gente. Aí eu já chamo quem quiser para participar junto, né? E, e depois ela vai explicar melhor como que funciona. Acho que tem seminários, tem encontros, né? Mentoria. Acho que a gente vai ter que fazer um plano de trabalho, né? E coordenar isso com eles. Ainda não é muito claro para mim, mas eu acho que os próximos passos são esses dois, né? Internamente, formar o nosso time e externamente fazer essa paquera
continuar esse processo de paquera com o IDES. E tem um outro, né, que até o Kleber pode falar um pouco sobre isso, mas a gente está também num processo, junto com a rede como A, de sistematização do fundo de Brumadinho, né? Então, acho que esses aprendizados, né, eles, sobretudo, antes de ser um aprendizado que vai ser compartilhado com a rede como A, ele deve ser um aprendizado que é para compartilhar dentro da própria associação, né? Então, passar esse conhecimento que a gente está sistematizando para nós, para os associados, para a gente se apropriar disso, né? Ver se esse modelo funciona lá em Betim, em Santa Luzia, enfim, nos diversos territórios, e, e construir a partir daí o nosso próprio modelo nessa próxima fase, né? Como que a gente quer que seja a fundação comunitária da nossa cidade, né? Bacana demais. Bacana demais. E mais trabalho, né, Guata? Sim. Não, eu fico vendo assim, olhando para frente, tentando enxergar aonde que vai dar esse namoro, né? Nesse caso que tem muito a ver com a captação de recursos também, né? Isso para frente. Talvez um casamento seja uma captação de recurso tanto global, né? Que o IDES consegue pegar coisas de fora e trazer, né? Recursos de fora, quanto e talvez até mais interessante do que essa captação global seja o desenvolvimento da captação local, né? Dos próprios locais, de cada um desses núcleos, conseguir enxergar o que está em volta, quem que é que pode somar, né, com esse território e fazer criar, né? A gente precisa criar essa metodologia para poder fazer essa busca desses capitais mais próximos e locais mesmo. Exato. Bater na porta dos comércios, né, das indústrias que estão dentro daquele território e falar, olha, vamos olhar junto para o território, para a cidade, né? Vamos financiar projetos da comunidade para melhorar aqui. Acho que faz muito sentido. E eu também estou numa conversa, uma pessoa que até o pessoal do IDES que apresentou para mim, ele chama Eduardo. Ele foi presidente de uma fundação dos Estados Unidos por muito tempo. Ele tem uma experiência muito boa com fundações comunitárias dos Estados Unidos e agora ele voltou para o Brasil, né? Eu estou marcando ainda com ele uma conversa. Me parece que ele está em Belo Horizonte, inclusive. E para apresentar a nossa cidade, quem sabe é mais um associado, né? Com essa experiência toda, para a gente convidar para nos abrir caminhos e, né, ele mencionou a captação de recursos internacional como uma vontade dele, né, de viabilizar isso. Então é juntar essas peças todas, né? Bacana. Então, eu queria fazer uma colocação aqui, que talvez já seja uma questão a ser resolvida, né? Porque eu fico imaginando, o Guato acabou de falar sobre recursos. Então, assim, os recursos de cada território deverão ser captados no próprio território, né? Isso é uma coisa. A outra, assim, recursos que vêm de fora, do estrangeiro, inclusive, como serão canalizados para determinado território, né? Então, assim, é uma questão de justiça financeira, é isso que eu estou querendo colocar, né? É, Então, assim, nós vamos captar em Brumadinho e vamos aplicar em moeda. Como é que vai ser isso, né? Eu acho que é uma questão, não é para resolver agora, mas eu é, já quero colocar essa questão. sim. Sim, acho que são várias questões aí que tem que ser muito bem pensadas, né? Um modelo que eu gosto muito é um modelo de casamento, né? Eles chamam matching em inglês, que é casamento dos recursos. Então, vamos dizer que a gente capte esse recurso de uma fonte internacional ou de uma grande empresa, né? A Google deu não sei quantos reais aí para esse fundo, né? E aí a gente fala para as cidades, para os territórios, fala, olha, né,
vocês captando recurso para o fundo aqui desse território, cada real que vocês captarem, a gente casa com um real que veio de fora, né? Então, um incentivo para promover essa captação local. Eu acho que a grande vantagem da captação local é que traz também um empoderamento, né? As pessoas começam a se sentir mais donas daquilo, né? Ah, tá, nós estamos funcionando, mas olha, fui eu, por meio da quermesse, por meio da rifa lá entre amigos, que ajudei a formar esse fundo que agora está financiando o meu vizinho num projeto aqui interessante e tal. Então tem uma dinâmica assim de ativação de comunidades muito rica, né? Ô, Renato, eu vou ter que sair mesmo, mas no que você precisar depois entre em contato comigo, tá? Eu só não vou poder ficar mesmo, porque daqui a pouco já estão chamando lá na convocação do Conselho de Cultura, mas, mas no que precisar, me aciona aí, beleza? Perfeito, Charles. Bom dia aí para você, gratidão por ter vindo, viu? Você também. Um abraço para todos aí. Tchau, tchau. Um abraço. Gente, só para deixar claro aqui, quando eu convoquei esse encontro, eu pensei mesmo em meia hora, sabe? Eu sei que muita gente está começando, então, assim, sinta-se super à vontade para sair, continuar o seu dia, né? Eu acho que eu vou ficar aqui mais um pouquinho para trocar aí, né? Queria inclusive ouvir do Kleber, se você estiver disponível aí, Kleber, falar um pouquinho aí sobre sistematização para o pessoal, acho que seria bom. Aí eu acabei de tomar uma anestesia na boca, tá um Ixi, pouquinho meio ruim para poder falar, mas eu acho que dá sim. Bom, a sistematização do Fundo Regenerativo Brumadinho está saindo, já está no finalmente. A gente já encontrei bastante lacunas assim de como que funciona o fundo, né? De como que o fundo funciona, muitos acertos, algumas coisas que precisam ser remodeladas e que eu acho que serão a partir desse no, dessa nova estruturação, né, de fundos comunitários. Algumas coisas eu penso assim que a gente vai ter que realmente se debruçar em cima deles para poder resolver. Haja vista que o fundo de Brumadinho ele é totalmente diferente, né, dos outros fundos que a nossa cidade pretende criar, porque o fundo de Brumadinho é algo que é emergencial, então até a captação dele foi diferente, né, vamos dizer que foi mais fácil captar, porque teve uma tragédia de nível internacional, então essa questão de recursos ela foi um pouco mais fácil, né? É ruim falar assim, mas ela foi mais fácil ser captada porque estava em voga ali o desastre, né? E todo mundo estava vendo isso, chorando, luto e tudo mais. E aí a captação foi mais fácil, que geralmente é o mais difícil de se fazer na hora de um fundo comunitário. Ela foi mais fácil, mas em compensação a organização de dentro do fundo, ela foi o que foi fazendo assim com os voluntários que estavam ali. Me preocupa um pouco essa questão de apenas voluntariado, porque a gente vê que as pessoas vão desanimando pelo meio do caminho e vão sobrecarregando outras. E aí isso também me assusta. Eu acredito que nessa nova organização, junto com o ID, pode ser que eles já tenham mais experiência e já tenham sanado essas dificuldades que a gente encontra. Mas, no mais, é isso. Essa estrutura de círculo, porque o fundo de Brumadinho é o seguinte, ele é composto por vários círculos, né? Círculos de captação, círculos dentro da comunidade, os círculos da curadoria, que escolhem, que escolhem os projetos, né? Que serão apoiados e tudo mais. Isso é um ponto muito... Círculo de comunicação, isso é um ponto muito positivo do fundo Brumadinho. Essa estrutura, ela funciona... Teoricamente, ela é muito boa e ela funciona muito bem. Eu acho que isso é um ponto positivo que, de repente, vai ser
levado aí adiante dentro dessa nova estrutura do FUSO, né, do Fundo Social Nossa Cidade. Mas não tem muito mais assim para colocar, não. Eu acredito que essa nova estrutura ela será bem diferente do que a gente viu acontecer nesses 4 anos dentro do Fundo Brumadinho. Não que não vá se assemelhar, mas ela já vai começar com uma estruturação, né? O Fundo de Brumadinho foi aquele relâmpago e precisou começar. Então, vem quem está disposto, vem, vamos ajudar e tudo mais. Essa não, essa eu já estou vendo que já está começando com uma organização maior, né, com um instituto por trás, né, que traz já um alicerce muito maior. Então, acho que tende a ser bem mais fácil em alguns aspectos, em outros, que é a captação, mas estou vendo também que já está chegando pessoas que são experientes, né? Estão até falando em captação internacional, então isso já traz uma confiança um pouco maior. E quem está financiando essa pesquisa de Brumadinho é a Rede Como A, então eu acredito que, de repente, eles possam até ser parceiros em algum momento, porque eles já trabalham com essa questão de fundos, né? Tanto eles quanto o Fundo Casa já estão aí, já trazem essa expertise. Tem um bolsista que é do Instituto ICOM, lá no Sul, né? E que pode também, de repente, aproximar a Associação Nossa Cidade com a expertise que eles já trazem lá, que eles já fazem há um pouco mais tempo que nós, e, aliás, há muito mais tempo que nós, porque a gente está começando agora, né, a trabalhar com essa questão de estruturação de fundos comunitários. Mas eu acho que as regiões metropolitanas aí têm muito a ganhar. Eu só tenho uma pergunta para fazer, Renato, se com esse instituto, se eles trabalham com cidades maiores, né? Porque, por exemplo, Santa Luzia, 270 mil habitantes, mas geralmente esses institutos trabalham com cidades menores, né? Cidades pequenas. Como que funciona isso? Na verdade, quando a gente fez a inscrição, tinha lá uma orientação que o território deveria ser entre 250 mil e 3 milhões de pessoas. Belo Horizonte está dentro desses 3 milhões. A região, a grande BH, né, que engloba os municípios limítrofes, inclusive Brumadinho, aí a gente já está falando de 6 milhões. Então, mas por outro lado, vendo os participantes de edições anteriores desse programa, tem algumas fundações lá, pelo menos uma que é o estado inteiro, né? Então, é algo para a gente conversar com eles. Eu acho que faz sentido os nossos associados não estão todos concentrados em Belo Horizonte, né? Tem gente em Santa Luzia, Moeda, Florestal, né? Então, eu acho que faz muito sentido a gente pensar na região metropolitana inteira, sabe? Perfeito. É. Beleza. Se alguém tiver alguma pergunta sobre essa sistematização, sobre o Fundo Regenerativo lá de Brumadinho, estou eu aqui, tem mais gente também que pode responder. Então, eu até estou com uma dúvida, Kleber, que é com relação qual que é a estrutura, assim, o número de pessoas que está no operacional do Fundo de Brumadinho, sabe? Todo mundo que participa, desde a captação até a curadoria, enfim, todos os processos dentro do Fundo de Brumadinho, quantas pessoas que precisa para poder fazer essa estrutura ficar de pé? Pois é, essa é uma pergunta importante, mas talvez ela não... Porque Brumadinho, como eu disse, tem as suas particularidades, né? Hoje são 6 curadores, mais a gestora, né, que é a Elcia, e Renato, que é o articulador assim, dentro do grupo de curadoria, que faz esqueci o nome agora, Renato, que é a mediação ali dentro no grupo da curadoria. Então, a facilitação. Mas eu não vejo outros atores, porque aí a gente precisaria de, por exemplo, um corpo de pessoas para divulgação, né, que é a comunicação. No território mesmo precisaria de agentes comunitários, né, que fossem esses engajadores ali dentro, mas também não
até por causa da particularidade de Brumadinho, ainda mesmo um crime, mas ainda assim, depois do crime, as pessoas ainda lá estão muito, muito chocadas, ainda tem tiveram outras questões, né, que todos nós enfrentamos, que foi a pandemia, que foi, lá eles sofreram com a chuva muito, então não foi só o crime, né? O crime veio da barragem, e aí veio também as questões das chuvas que inundou a cidade, que houve vários desastres, e a questão da pandemia que pegou todos nós. Então lá funciona atualmente com essa estrutura, né? 6 curadores, um facilitador, a gestora, e não mais do que isso. E a nossa cidade por trás fazendo a questão da tesouraria, né? E aí a gente tem mais pessoas ali por trás, que somos nós, né, que fazemos isso funcionar. Mas é só. Eu acredito, assim, pelos estudos, para começar o fundo regenerativo, todas essas estruturas de círculo, elas precisam estar ativas. Porque senão a gente começa com muito gás e depois elas param. E aí vai minando, minando, e a gente não consegue ter a continuidade. É por isso que eu acho importante, né, esse início com esse instituto, porque ele já deve trazer muita lucidez dentro dessas questões que a gente fala, quantas pessoas precisam, qual é o menor número possível para se iniciar algo assim. Então, e aí até pergunto também, já tem alguma previsão de... Aliás, se bem que você está fazendo toda essa articulação, né, Renato? Mas eles já falaram algo a esse respeito? Não, eu não estou muito ligado assim no cronograma e tal. O que eles falaram é que, ó, nós já estamos fechando a turma, sabe? Tipo, Uhum. vamos Eu conversar vi lá. logo, né, entender um pouco melhor como que funciona a nossa cidade e tal, porque já estão nos finalmentes aí. Agora eu não sei direito qual que é o cronograma disso, né? E tem a Maria Amália, né? Do Fundo Casa, que é a nossa mentora, e ela pode dar também ajudar nessa definição. Tá, então, para a gente fazer um fundo comunitário na região toda metropolitana, né? O que a gente precisa em termos de recursos humanos, né? Vai precisar de um captador, vai precisar de... Qual que é o mínimo assim, que a gente consegue para sustentar isso, né? Acho que é uma pergunta muito relevante aí para a gente conseguir fazer um planejamento. Mas dá para entender já, né, pela experiência que uma estrutura seca consegue, mais sequinha, né, consegue fazer a coisa funcionar. Claro que se a gente for pensar em implementar, né, em fazer o fundo crescer mais, a criatividade vai ao infinito e além, né? Mas para operar, para fazer a coisa funcionar, não precisa, né, de uma estrutura tão pesada assim, a gente vê. Eu acredito que a estrutura que a gente tem dentro da nossa cidade, ela funcionando, e agora você chegando aí para auxiliar nessa, já é a estrutura base, pelo menos dentro do guarda-chuva, para poder apoiar esse fundo funcionando em outros lugares. Que a gente pode pensar na comunicação, na tesouraria, a curadoria, eu acredito que vai funcionar da mesma forma que é Brumadinho, né, que aí é dentro dos territórios, fazendo essa curadoria. O círculo dos territórios também aí é dentro do próprio território, mas em se tratando de nossa cidade, eu acho que a gente tem esse mínimo aí para já dar uma organizada e começar. Eu estou botando bastante esperança nessa sua chegada, no que você vai trazer aí de organização e de tudo mais, e acredito que a partir disso a gente já estejamos preparados para aportar um fundo desse. Mas é isso aí, vamos junto, né? Tem trabalho e tem um caminho legal aí para frente, dentro dessa perspectiva aí dos fundos, né, para a gente fazer juntos. Perfeito, gente. É, se a gente talvez já for encaminhando aqui para um fechamento, né? São 9h20.
Talvez assim, colocar o limite aí de 9h30. É, alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta que queira fazer? Não? Então, acho que a gente pode fazer uma rodada assim de como que a gente sai, né? E também se você pessoalmente gostaria de eh, participar ou então saber mais sobre o programa para participar dele também, eh, né? Assim que a gente tiver mais informação, claro, e tiver aprovado mesmo. Se você gostaria, acho que minha pergunta é: você gostaria de fazer parte de uma equipe, um time que está olhando e cuidando disso de uma maneira mais próxima, né? Sim, sim, Carlos, pode falar. Você está no mudo, viu? Aí, ainda não. Ih, saiu. Caio, Aí, ué. Daqui a pouco deve entrar de novo. pode passar para outro, pessoal. Esperar ele voltar. Isso. Então, eu saio satisfeito com as explicações até agora, né? Esperançoso de que isso dê certo, né? Mas eu não consigo me colocar assim, assumir mais um compromisso, né? Eu estou lotado de compromissos e mas eu me coloco esporadicamente, posso ser convocado para ajudar, né? Nessa forma, tá? Me despeço aqui e vou tratar das minhas histórias. Obrigado. Perfeito, Cláudio, muito obrigado. E a gente conta com você, sim, para na hora que for mobilizar em moeda, né? Projetos lá. Certo. Você passa para quem? O Guata. Então, eu estava pensando na mesma palavra que você trouxe, Cláudio, que é esperança, né? Eu estou com um olhar muito positivo, estou muito animado nesse caminho que a gente está fazendo, para né, essas novas possibilidades que a gente está construindo aí. E é isso, essas duas palavras eu acho que representam bem assim, o que eu estou sentindo agora, esperançoso e estou bem animado com esse caminho. Passo para... Guata, deixa eu passar para o Carlos, que interrompeu aí. Ah, claro, É, Carlos voltou. Estão isso. me ouvindo Ricardo, agora? Estamos ouvindo, Carlos. Pois é. Eu tenho interesse, claro, né? Agora, eu confesso que não está muito claro para mim praticamente falando, qual seria a contribuição, porque eu estou representando um aluguel solidário, né? Aham. Então, assim, qual seria, na prática, a nossa contribuição, no sentido ou de participar de algum desses círculos que vocês estão falando, ou outro tipo de atividade que a gente pudesse exercer, inclusive com calendário, com agenda, essas coisas, porque eu, por exemplo, trabalho na parte da tarde. É claro que eu tenho flexibilidade e tudo, mas não sei qual seria o tamanho da agenda que a gente, participando, teria que cumprir, entendeu? Então, minhas dúvidas são muito nesse sentido: o que fazer, como colaborar e quando colaborar, entendeu? Esse tipo de atividade sempre me interessa, a mim particularmente, e, pelo que eu entendo, ao aluguel solidário também, sabe? Então é isso, eu acho que eu, pelo menos, estou disposto a participar dos próximos encontros,
do que mais houver de atividade nesse sentido para poder me aprofundar mais. Perfeito, Carlos. Muito obrigado. Vamos conectar fora aqui da reunião, né? Depois por WhatsApp a gente conversa um pouco e, e pensa aí como que isso pode acontecer. Beleza. Você gostaria de falar como é que você está saindo da reunião? Eu? É. Essas coisas, eu sou meio empolgado, acho que um pouco até demais às vezes. Essas coisas, para falar uma coisa minha, assim, elas fervem o meu sangue, sabe? Esse tipo. Bom. Para um anarquista, isso aí é prato cheio, né? Então, tô dentro, com certeza. Que bom ouvir aí que, né, para um anarquista, porque sempre quando eu olho assim o quadro de associados da nossa cidade, né, tem gente de tudo quanto é tipo, mas eu vejo assim uma veia bem anarquista aí O na projeto, ele é anarquista, né? nos Ele é grupos. horizontal, isso é É, anarquismo, isso não tem outro nome para dar para isso, não. exato. Tá certo. Você passa a bola para quem, Carlos? Como assim? Para próxima pessoa para falar o check-out, como que está saindo. Aqui, o Cláudio. Cláudio já foi. Cláudio Já Guata já foi? foi. Já. Quem mais? Eu não guardei o nome das pessoas. Tem Sandra, Josélia, Yacito, A Valéria. Sandra, a Sandra, a Sandra. Ei, Obrigado. Carlos, obrigada. É, é, eu saio com o coração animado também. Eu acho que intuitivamente eu sinto, como o Guata e o Cláudio, assim, eu vejo um horizonte promissor diante de nós. Mas saio honestamente também com um pouquinho de frustração por são tantas as possibilidades e frentes e a gente um pouco amarrado em termos de tempo, assim. O meu desejo é poder acompanhar o máximo que eu puder, não podendo estar no front, mas pensando na possibilidade de acompanhar em reuniões que eu possa estar, assim, dessa natureza. Se eu puder contribuir, eu estou aqui. Eu estou feliz. Acho que tem coisas bacanas por vir. Gratidão, Sandra. Você passa para quem? Eu passo para o Iacito, lá em Moçambique. Que isso? Oi. Boa, boa tarde a todos. Aqui, sim, fala Yacito de Moçambique. Obrigado aí, Sandra, pela receptividade aí em Belo Horizonte. Quando visitei o Brasil, muitíssimo obrigado a todos aqui que fizeram parte praticamente desse processo do meu giro pelo Brasil. Então, na verdade, eu saio muito feliz. Eu tenho sempre interesse em participar de reuniões iguais a essas, porque nós também, aliás, na minha visita ao Brasil, eu tive a oportunidade de participar de uma capacitação, então uma formação chamada Dragon Tree, e de lá ainda estamos nessa sessão, um fundo que incorpora Moçambique, neste caso o distrito de Morrocoa, e Brasil, aí em Belo Horizonte, com o Guato. Então, sempre participo em reuniões iguais a essas, não é? Eu capto conhecimento, olho para a minha realidade e vou tentando adaptar. Eu acho que não é, essa reunião, na verdade, ela já me trouxe mais um input, trouxe mais conhecimento, né, solidificação daquilo que já estou a construir por aqui. E quando eu cheguei aqui a Moçambique, existe uma virada, ou existe uma virada dentro da organização em que eu também dirijo, se chama Judem. Fui para o Brasil com mais ou menos 4 ou 5 pessoas que trabalhavam muito dentro da organização, mas quando regressei e percebi como é que esse conceito de centro vazio, etc., funciona, não é? Nós ganhamos mais do que 50% de novos membros dentro da própria organização. Então, significa que, né, nossa cabeça, ela formatou-se e começa a perceber como é que a dinâmica, né, das organizações modernas funciona. Então, muito obrigado a todos. Espero solidificar por aqui cada vez mais e participar da nossa cidade, porque tenho 2 corações.
um coração em Moçambique e outro no Brasil. Obrigado a todos. Gratidão, Iacito. Você passa para quem? O Homem da Fera, Daniel Félix, que me levou para a feira lá do outro lado. Estamos a criar um aqui, Feira de Resgate de Hábitos Ancestrais. Já estamos por aqui. Bom dia, bom dia. Nós vamos visitar essa feira, né? Fazer uma troca de sementes, de mudas. Se a vigilância sanitária daí deixar eu entrar com as sementes, a gente faz o intercâmbio. E é daqui também, porque eles são muito chatos para trocar semente. Oi, gente, agradeço aí, né? Foi um encontro em que eu fiquei ouvindo mesmo e percebendo aí todas as nuances que são trazidas pela fala de vocês, né? Percebendo a potencialidade imensa que só as palavras que vocês falaram aí, elas estão me ouvindo? Sim. Entrou uma chamada aqui, eu não sei se ela estava interferindo aqui na conversa. Então, assim, só as palavras que vocês falam já são palavras que trazem muita força e muita perspectiva, né? Do ponto de vista do, do anterior, né? Do céu anterior, do imaginar, né? E do mover essa energia para construir. A questão do fundo comunitário já é um objetivo, né? De todo mundo que está nessa conversa com a nossa cidade desde sempre. A gente quer sempre valorizar esses recursos que são próprios de uma gestão popular, conforme os pensadores anarquistas, né, e outros pensadores também falaram, né, ao longo da história, pessoas que vislumbraram perspectivas de transformação, né, de luta, de transformação. Então, o que é comunitário, né, o que é coletivo e o que é descomplicado, desburocratizado. Tem a chancela do Tião Rocha. Então, assim, tenho a cara do Tião Rocha no negócio, eu já acho que é interessante, porque é sempre em mais de 5 dimensões. Ele nunca pensa em 3D, não, ele mais é 4D, 5D, por aí vai. Eu fico feliz, saio feliz e, né, encorajado. É questão de envolvimento, né? A gente já vinha falando sobre isso, né? De participação à distância, porque a gente cada um está longe, né? Uns dos outros, mas a gente ser uma associação que funcione bem, focada, né? Nos projetos, nos grupos de trabalho, assim. E, né? Dentro das possibilidades de trabalhar à distância, eu me identifico com essa participação na captação de recursos, né? Quero aprender, ver como que a gente pode fazer para acessar, assim, consolidar esse modelo, porque aqui a gente está falando da região metropolitana, mas tem associados que estão mais distantes, né, da região metropolitana. Então, a ideia, com esse trabalho que o Kleber fez, né, de visualizar como foi constituída essa experiência, uma crítica, né, de como foi e como pode melhorar, eu acredito que é só ter pessoas disponíveis que a gente faz. Gratidão, Daniel. Você passa para quem agora? Tem o Josélio, tem o Kleber, a Aline acabou de chegar. Eu vou passar para o Josélio, que tem bastante tempo que a gente não se vê, não se fala. Ele tá aí também sempre curioso, com expressão aí de atenção. Quero ouvi-lo. Gente, bom dia. Pois é, eu estou aqui bem curioso, mas também eu fico feliz de ver que, às vezes, o sentimento que a gente tem com as coisas, ele tem eco, né? Assim, o Guata que me apresentou para nossa cidade um pouco antes, né, da criação da nossa cidade, e eu também vejo muito do anarquismo, né, que
que eu professo, que eu busco, que eu acredito, na estrutura, tal, no pensamento, na prática, né, na ação da nossa cidade. Ontem estava explicando, convidei umas pessoas para esse encontro, mas já era bem de madrugada, e aí, assim, eu coloquei o despertador para conseguir acordar e estar aqui, fiquei aqui comendo e tal, tomando um café aqui durante. E falava disso, né, da organização de centro vazio, dessa estrutura. E eu estou aqui agora tentando entender o que é essa proposta de fundação é diferente do que já é a prática da nossa cidade, do que já é a ação que possibilitou a existência da nossa cidade e o que é a prática dela. Assim. Eu fiquei pesquisando e instituto não existe, né? Instituto é um nome propaganda. Então, existem associações, existe fundação. Não sei, a grosso modo, parece que fundação tem um patrimônio. E uma associação não necessariamente precisa ter um patrimônio. Fora isso, eu não consegui identificar uma diferença. E por que talvez da insegurança de algumas pessoas há uma mudança que não é uma mudança, é a nossa cidade continuar fazendo o que ela já faz, talvez de ampliar, né, de poder estar auxiliando aí, né, a gerir verbas que vão vir de fora, internacionais, né? Mas a prática é bem o que a nossa cidade faz e eu acho que é exemplar, né, no que faz. A necessidade de ampliar essas questões é sempre o sonho dos sonhadores mesmo, né? Quem está fazendo uma ação e acredita naquela ação, ele quer que essa ação seja ampliada, né? O Carlos, né? O Carlos Eduardo, quando ele fala aí, né, que ele se sente, né, motivado, né? É sempre uma motivação, é isso. Essa motivação é dele, né? Já é a contribuição dele, né? Não acho que ela vem de outro lugar, né? E ele traz a motivação com ele, né? Mas é isso, eu acho que eu tive vendo na estrutura aqui, né, da própria proposta, né? E eu acho que a nossa cidade teria que migrar mesmo para ser uma fundação, para ela estar dentro mesmo, né, da estrutura. Eu acho que isso é um caminho, talvez, natural aí, com a experiência, com o que ela vem fazendo, né? E eu que vivo um pouco dividido, né, Renato? Eu ainda não criei uma entidade, mas eu fico vendo, cada vez que eu penso algo mais perfeito enquanto a ideia de uma entidade, eu chego na nossa cidade e numa fala sua de que, tipo, pô, a nossa cidade existe. É só utilizar a estrutura, né, para realizar as coisas. Eu estou atualmente com uma proposta, né, junto com outras pessoas, chama SLCP, Sistema Liberta de Comunicação Popular, e é uma coisa para a comunicação comunitária. A ideia é essa, a amplitude é global, e aí nós estamos aí, assim. E a gente não tem ainda um registro, não tem um CNPJ, e eu estou bem dividido, assim. Esses dias me ofereceram uma associação que está parada para já aproveitar um CNPJ que já está em atividade. A ideia, né, desse guarda-chuva e tal. Aí agora vem essa proposta que é mais ampla, né, com o nome de fundação. Bom, eu estou aqui assim bem... fico feliz de ter contato, né? Eu saio, né, nesse momento bem feliz de ter conhecido, de ter a oportunidade, né, de ter a nossa cidade como um exemplo, como, né, a despeito de toda a dificuldade, de tudo que, logicamente, existe, né, para se gerir, para fazer existir, né, coletivamente, algo com essa dimensão, né? E aí eu falo dimensão enquanto sentimento de sonho mesmo, né? Do desejo de algo que seja melhor. Isso, esperançar traz esperança.
O exercício de ter esperança traz cada vez mais esperança. E é isso. Eu espero poder colaborar nesse processo que vem aí, tá mais ativo. Eu estou agora com mais tempo também. Eu virei os 50 e eu entendi que eu já não tinha ganhado dinheiro e que eu não preciso desse dinheiro. Na verdade, eu passei a precisar menos, assim, parei de pagar as pensões, parei de ter, né, tenho um espaço físico, né, que é aqui da minha família, que eu estou transformando agora um dos espaços numa biblioteca anarquista, um outro espaço num mini estúdio, que é esse cômodo que eu estou aqui. Atrás tem uma tapadeira, e vai funcionar como um mini estúdio. No mais, eu tenho um custo de um aluguel em Caeté, uma frente em Caeté, que é uma coisa ligada ao SLCP e a cidade de Caeté. E lá em Caeté os sonhos são um pouco maiores. A ideia é constituir um polo de audiovisual e como uma alternativa para uma cidade que viveu da mineração e que, quando a Companhia Ferro Brasileiro é comprada, né, e fechada, a cidade ficou meio à mercê. Ela vive iludida, como muitas outras cidades, né, de Minas, de que só a mineração vai gerar emprego, só a mineração vai trazer riqueza para a cidade, sendo que é exatamente o contrário. A mineração não traz riqueza. A mineração leva e ela traz pobreza, né? Ela traz carestia. Caeté tem favela nos distritos, né? Onde era a linha de ferro, quando ela foi desativada, virou favela. Então, as pessoas saem das grandes cidades e agora vão para o interior e vivem em favelas no interior. Então, eu acho que tem muito o que se fazer, né? Eu tenho, como sou do audiovisual, eu tenho pensado o audiovisual como uma alternativa, né? Então, esse polo de cinema, pensando no audiovisual, porque o audiovisual engloba tudo, né? Qualquer profissão, qualquer ação, qualquer coisa, o audiovisual ele não gera essas coisas, ele não cria nenhuma profissão, nada, né? Ele aproveita tudo, né? Então, tenho pensado nisso, assim. E eu acho que, inclusive, com essa ideia de uma fundação, o audiovisual pode fazer muito sentido, né? E é o que eu posso oferecer aí dentro dessa, né? A minha experiência e trabalho, né? Ação. Eu sou muito mais útil socialmente quando eu não estou pensando em dinheiro, a despeito da necessidade de sobrevivência que todo mundo tem, né? Mas socialmente eu sou muito mais útil quando eu consigo pensar projetos, coisas que podem beneficiar pessoas, e eu estou me dedicando mais a isso. Então é isso, desculpa a fala longa, eu não falei antes. Estou falando agora, desculpa. Não, gratidão, Josélio. Sempre muito bom te ouvir, viu? Gratidão mesmo. Você passa para quem? Olha, tem a Aline, tem o Kleber, tem eu. Ué, pode ser você. Então tá bom. Eu fico muito feliz, gente, porque eu gosto de trabalhar em grupo, né? De sonhar junto, e eu acho que esses momentos assim de, né, apresentar uma ideia, um sonho, algo, e quando vem um monte de gente para ouvir e para, né, sonhar junto, e algumas colocam algumas preocupações, isso enriquece o sonho, o projeto, algumas colocam empolgação, isso dá energia para a gente, né? Algumas vêm junto, eu acho fantástico. Então, assim, eu saio aqui cheio e agradecido por esse momento com vocês. Tá? E eu passo para a Aline. Também faz tempo aí que a gente não vê, né? Tudo bem, Aline? Que bom que você está aqui. Oi, gente, bom dia. Bom, eu saio e chego extremamente atrasada, então eu saio curiosa para saber o que foi conversado, querendo saber se tem uma próxima reunião, porque eu gostaria de fazer um movimento de aproximação com a associação. Eu conheço a associação há um tempo e tive em contato durante o tempo, se não me engano, em 2021, e aí eu não consegui mais estar envolvida. E eu gostaria de retomar esse envolvimento, porque eu acredito no trabalho que vocês fazem. Então, queria ser uma colaboradora ativa aí e gostaria de saber quais são as próximas reuniões para que, de fato, eu consiga chegar na hora. Então, eu saio assim, curiosa e querendo saber quais são os próximos passos. Obrigada pelas boas-vindas.
Gratidão, Aline. Você está em Goiás, Aline? Eu tô em Goiás. Em Formosa? Formosa, Isso. né? É bom te ver. A gente vai retomar agora reuniões semanais que são abertas, sabe? E utilizando também uma ferramenta de autogestão chamada O2. Nós já temos uma data, Guata? Um spoiler para... Sim, segunda às 16, a gente vai retomar as reuniões de gestão, né, dentro dessa metodologia aí de trazendo, né, as questões e resolvendo por meio da O2, né? Aí é só vir. Segunda, 16 horas. 16, é só chegar chegando. Beleza, eu vou conferir aqui, aí eu conseguindo, eu apareço lá. Bom, bem-vindo. E agora, Kleber, acho que é a última pessoa que ficou aqui para fechar aqui o nosso encontro. Kleber. Acho que talvez ele já tenha começado aí com os afazeres do dia, né? Que a gente passou aqui um pouquinho do nosso horário, 15 minutos do nosso horário de corte. Agradeço aqui a paciência, a compreensão e bom dia para todo mundo, então. Bom fim de semana daqui a pouco. Descansem e... Obrigado, Renato. Até a Obrigado, próxima, pessoal. gente. Tchau, tchau. Prazer te conhecer, Aline. Prazer, gente. Obrigada pelas boas-vindas. Boa Tchau, sexta. gente. Para todos nós. Tchau.